Depois que Goku derrubou os anjos e os deuses da destruição, ele está diante de um ser diferente de todas as criaturas. Um anjo antigo, criado pelas próprias mãos do sacerdote supremo. Com um simples toque, sua presença mudou o rosto da terra. As rochas se transformaram em um solo sólido, e ao redor deles, ergueram-se arquibancadas colossais, nas quais as almas das criaturas de todos os universos se manifestaram. Goku permanecia em silêncio solene. Ao longe, a voz do anjo antigo ecoou. Finalmente, chegamos ao momento da verdade, portador da luz. Deixe-me ver se o seu brilho será capaz de impedir que eu o mate. As arquibancadas estremeciam e milhares de vozes se levantavam. Diversos personagens que já haviam enfrentado Goku em diferentes fases de sua jornada se perguntavam como esse ser conseguiu invocá-los das profundezas dos universos. Os amigos observavam da beira da arena, a impreocupação estampada em seus rostos. Todos sabiam que aquele oponente não lutava para testar sua força. Ele lutava para matar Goku. Goku manteve-se firme. O que eu gosto em você é que é um assassino nobre. Fortaleceu o planeta antes de lutar, tornou-o resistente para não ser destruído e protegeu o público do impacto. Que coração gentil! O anjo antigo sorriu friamente e respondeu com uma voz afiada como uma lâmina. Não tenho más intenções contra os fracos. Mas não acha que sua posição é patética? Você está prestes a morrer diante de todos, Goku. Os outros eu as apenas tornei invulneráveis, para que possam testemunhar sua morte. Goku levantou a cabeça com confiança e em um tom firme declarou: eu fiz uma promessa, de continuar até o fim, e vou cumpri-la, mesmo que o universo desabe ao meu redor. De repente, Goku desapareceu num relâmpago, e o campo de batalha explodiu com o impacto de seu ataque. Quando a poeira baixou, ele havia golpeado o inimigo com uma força invisível, mas o anjo antigo permanecia imóvel. Por favor, Goku, diga que esse ataque foi apenas uma piada. Goku sorriu com confiança e respondeu: eu não brinco, eu apenas dou tempo. Então é a minha vez. Num instante, ele lançou um soco que rompeu o silêncio. O ar explodiu ao redor deles. Uma nuvem de poeira cobriu tudo. Os amigos aguardavam o resultado em choque. Mas quando a fumaça se dissipou, o cenário era aterraçante. Goku permanecia firme, com a mão bloqueando o soco do inimigo com total facilidade, sem mover um centímetro sequer. Pelo menos a minha brincadeira foi divertida. A sua me deixou entediado. O rosto do anjo se contorceu de raiva. Ele gritou: sua insolência acaba aqui! Avançou numa velocidade impossível, pronto a atacar com toda a força. Mas num piscar de olhos, Goku apareceu atrás dele e desferiu um chute devastador que rasgou o ar, soando como um trovão, arremessando o anjo para o alto. Goku ergueu o olhar, sua voz agora carregada de seriedade e ironia. Você disse que era a sua vez. Agora é a minha. Ele levantou as mãos e a luz começou a se concentrar entre suas palmas com uma intensidade tremenda. O Anena tremia, o solo gemia sob o poder que emanava dele. Uma onda de luz se projetou em direção ao inimigo nos céus, atingindo-o diretamente. O céu se abriu e o brilho tomou conta de tudo. O público se levantou atônito. Os amigos gritaram: meu Deus, ele conseguiu! Kuririn, em choque, segurou a cabeça e exclamou: isso é loucura! A diferença de poder entre eles é absurda! Naquele mesmo instante, no salão real, Zen e seus guardas estavam diante do grande espelho. Uma luz intensa emanava de dentro dele, sinal de que havia uma grave perturbação no equilíbrio da existência. Atrás de Zeno, passos suaves ecoaram. O sacerdote supremo saía de uma câmara reservada. Com passos calculados, ele se aproximou, enquanto Zeno permanecia imóvel com seus guardas, aguardando uma explicação. Zeno olhou para o sacerdote, sua voz infantil e inocente soou: grande sacerdote, você descobriu o significado do meu sonho? Ou era apenas uma visão sem sentido? O sacerdote sorriu friamente. Sim, meu senhor. O sonho sobre sua mãe, sobre a vinda dela, tem um significado claro. Não é o que Vossa Majestade imaginou. O que viu em seu sono não foi uma visita verdadeira. Foi um aviso. Uma sombra perigosa paira entre vocês, impedindo esse encontro que deve acontecer. Zeno agalou os olhos, confuso. O sacerdote prosseguiu com voz firme. Pesquisei nos feitiços mais antigos, nas memórias trancadas que eu mesmo deixei seladas, e encontrei a resposta. Esse perigo é o homem chamado Goku. Ele é a barreira entre você e sua mãe, meu senhor. Enquanto permitir sua existência, as sombras continuarão impedindo o reencontro que deve acontecer. Zeno, chocado, perguntou com inocência: então, por que não vamos até ele agora e acabamos com esse problema? O sacerdote abriu um sorriso mais profundo. O sorriso de quem sabe que o jogo começou a dar frutos. Diante dele, o caminho estava claro: ir à Terra e eliminar Goku. Na Terra, enquanto todos observavam, as sombras se dissiparam, revelando que o inimigo ainda estava de pé. Nem mesmo um arranhão. Ele estava atrás de Goku e falou com ironia: tudo o que fiz há pouco foi intencional, passo a passo. Só quis te dar um momento heróico diante de todos, para que acreditasse, ainda que um pouco, que você ainda é algo digno de nota. Agora, vejamos o que restará de você quando eu começar a brincar de verdade. Goku respondeu com seriedade cortante: faça o que quiser, mas não pense que estou aqui para te entreter. O meu propósito vai além deste encontro. O que faço agora é
Apenas perder tempo antes que a verdade comece. O ser riu friamente. Então vamos economizar tempo e mostrar ao mundo quanto realmente vale o seu tempo. Num instante impossível de medir, tudo parou. O vento congelou. O tempo ele mesmo foi fechado como um livro. A alma do ser separou-se do corpo como um raio celestial, superando o próprio tempo, e avançou em direção a Goku como uma flecha vinda do passado. Então, um soco colossal atravessou o peito de Goku. O impacto ecoou por todo o espaço. Goku recuou ofegante, seus olhos brilhando com surpresa e raiva. Caraca, ele parou o tempo. O inimigo riu, levantando a mão em direção ao rosto de Goku. Vamos acabar com as preliminares. E então, uma explosão colossal ecoou como o colapso de uma estrela. A onda de luz atravessou o espaço e o silêncio dominou após a tempestade. Todos observavam, pasmos em meio à poeira que subia. Krillin gritou das arquibancadas. Ele acertou o golpe direto no rosto dele! Piccolo, com expressão sombria, respondeu. Esse não é apenas um inimigo. É uma força que existia antes mesmo dos universos. Em uma arquibancada sombria e distante, Jiren permanecia imóvel. Com voz baixa, murmurou. Goku, temo que não o veremos novamente. Eu havia prometido a mim mesmo enfrentá-lo mais uma vez. Quando o último traço de poeira se dissipou, a visão finalmente se revelou. Goku estava de pé, mas seu rosto coberto de feridas. Seus olhos ardiam com um brilho misterioso, como se o fogo e a serenidade coexistissem dentro dele. Do meio da multidão, o grito de Gohan ecoou do coração. Pai, não pode ser. É a primeira vez que o vejo ferido, sim. O anjo antigo zombou. Oh, desculpe. Não foi minha intenção desfigurar seu rosto assim. Mas Goku permaneceu firme e respondeu com raiva. Seu joguinho me decepcionou. Vamos ver se consegue aguentar meu verdadeiro poder. Antes que o inimigo pudesse dizer algo, Goku desapareceu. Ninguém o viu, e então seus punhos colidiram numa velocidade além da luz. O primeiro impacto sozinho foi suficiente para rasgar o céu e abrir uma fenda no espaço-tempo. O eco dos golpes reverberava pela atmosfera, mas a Terra permanecia intacta, cercada por uma aura translúcida que a protegia. Nas arquibancadas, Krillin cobriu o rosto com o braço, gritando: o que está acontecendo? A energia deles podem apagar uma galáxia inteira. Como o planeta ainda está de pé? Whis deu 2 passos calmos e respondeu. Isso não é uma coincidência. Na verdade, essa proteção é de origem real. Todos voltaram a olhar para ele. Com as mãos cruzadas atrás das costas, continuou. Esse anjo que você vê diante de Goku, meu pai não o criou originalmente para destruí-lo. O verdadeiro propósito era substituí-lo como anjo guardião do 7º universo, depois que fui afastado do cargo. Ele nasceu com uma alma real antiga, pura, e recebeu ordens depois. Mas quando a vontade de Goku desafiou meu pai, o protótipo foi reprogramado para eliminá-lo. Por isso, mesmo enquanto lutam, ele protege a Terra instintivamente, porque ele não foi criado para a destruição. Todos ficaram em silêncio. O confronto terminou. Goku e seu adversário permaneceram frente a frente. Goku falou com confiança, embora cauteloso. Certo, foi uma boa performance da sua parte, mas quero saber uma coisa. Quem é você exatamente? Por que quer me matar? E qual a sua relação com o sacerdote? O inimigo sorriu com sarcasmo e respondeu com uma calma perturbadora. Bem, vou te chocar se eu disser que eu realmente não sei quem eu sou. Nasci com um único propósito, você, somente você. E algo no seu peito despertou minha curiosidade. Esse colar me lembra algo que minha mente não consegue compreender. Não sei como, mas eu gosto dele. Goku respondeu com firmeza. Então, quando descobrir sua identidade e seu passado, venha e eu te darei o colar. O adversário riu com desdém e disse, e se eu o tomar de outro jeito? De repente, esferas de energia surgiram ao redor de Goku, cercando-o por todos os lados, de cima, de trás, de todas as direções. Goku não conseguia sentir diretamente sua natureza, mas elas transbordavam poder e perigo. O inimigo falou numa calma assustadora. Bem, Goku, da próxima vez, não confie em mim, e não perca seu tempo com palavras. Seu tempo é valioso. Goku ficou furioso, mas falou com confiança inabalável. Por mais que tente me enganar, a luz do meu poder supera toda a sua bobagem. O outro respondeu, se quiser testar isso... Então, de repente, concentrou todo o foco e energia em seu punho. As esferas de energia de todos os lados convergiram, pressionando Goku com uma força inacreditável. No mesmo instante, uma explosão monumental retumbou, iluminando o lugar com cores intensas, mas impregnada de uma essência aterradora, uma força que ninguém poderia suportar. A plateia, humanos, outras criaturas e até os amigos ficou petrificada de assombro. Quando a visão foi revelada, Goku apareceu em um estado chocante. Seu traje estava completamente rasgado, seu corpo coberto de ferimentos, mas ele permanecia ereto. O anjo antigo riu. Tive pena de você. Já mostrava sinais de fim antes mesmo de conhecer meu verdadeiro poder. Você poderia me matar com esse ataque, então por que perder tempo? Mas deixe-me encerrar essa peça com minhas próprias mãos então. O adversário ficou desconcertado pela determinação de Goku. Em seguida, lançou ataques numa velocidade fantástica. Cada golpe abalava a terra e o ar ao mesmo tempo, como se sacudisse a própria realidade. Ondas de energia varreram o céu como uma tempestade cósmica. O inimigo tentou resistir, mas a força de Goku era avassaladora.
As forças colidiram e a pressão entre eles aumentou. Cada um empurrava o outro com tudo que tinha, até que faíscas enormes de explosões iluminaram o mundo. Quando a intensidade diminuiu, Goku estava de pé e seu adversário ajoelhado. O resultado pendia a favor de Goku. Goku deu um passo à frente em direção ao inimigo e disse com seriedade e sabedoria: "Sabe, ainda tenho bondade em meu coração. Minha luta contra você não é para te destruir. Meu objetivo é maior. Seria uma vergonha eliminar alguém cuja identidade eu não conheço por completo. Parece-me que sua mente foi manipulada." O adversário riu sarcástico. "Hahaha, como você é ingênuo, Goku. Você sente pena de um inimigo que carrega uma única intenção e conhece uma única coisa: aniquilar sua existência?" Goku ergueu a mão e começou a acumular uma energia imensa. O ar ao redor fissurou-se. Então disse: "Isso porque eu quero mostrar a verdade a todos, a origem da luz e da escuridão." De repente, algo estranho aconteceu. O céu acima dele se abriu, como um portal colossal surgindo no espaço. Uma descida solene que ninguém esperava. Era o sacerdote, de expressão calma e fria. Ao seu lado, Zeno, o rei, cercado por seus guardas altivos. A aura surpreendeu a todos, como se a própria inspiração viesse confirmar um julgamento. A arena congelou, e as arquibancadas se estremeceram. Os gritos da multidão cessaram, e o ar ficou denso como brasa. Goku, alternando entre chama e ira, seu coração pulsando com um desejo de vingança ancestral, agora diante daquele que sempre quis julgá-lo. O sacerdote, pessoalmente. O sacerdote avançou em passos calculados, fitando Goku com um olhar cortante. Goku, atônito, mas carregado de uma determinação inabalável, lançou palavras como uma lança envenenada. "Então você apareceu finalmente. Você é quem eu procuro. Não escapará do que fez. Todos conhecerão a sua verdade." Goku lançou ao rei Zeno um olhar carregado pela dor do esquecimento. Nos olhos do rei não brilhou nenhuma lembrança. Zeno realmente havia esquecido Goku, exatamente como o sacerdote planejara. O choque foi como uma lâmina no peito do herói. Como arrancar o véu armado de mentiras? Zeno adiantou-se e disse: "Se este é Goku, o castigo será seu, sacerdote." O sacerdote assentiu com uma calma letal. "Observe, minha majestade, e verá que tudo ocorrerá como deve." O sacerdote levantou a mão lentamente. As runas gravadas na palma dela moveram-se, como linhas de luz antiga, sigilos que começaram a surgir. No mesmo instante, a criação, o anjo antigo forjado no laboratório do sacerdote, ergueu-se lentamente, seus olhos incendiando-se como se uma faísca estivesse saltado entre duas almas. O sacerdote se posicionou diante de todos, voz clara como um decreto incontestável. "Você é a causa da morte dos meus filhos. Você sabotou o tecido da ordem e semeou o caos. Hoje eu vou erradicar a existência de todos vocês." Aquela última frase soou como uma faca de ferro. O protótipo real subiu aos céus, sua aura expandindo e brilhando com uma energia impossível de medir. O céu acima da arena começou a se abrir sob o peso da força que ele concentrava. O anjo ergueu as mãos e canalizou toda a essência de seu poder em direção às arquibancadas. Então, numa explosão súbita, lançou uma onda colossal de energia contra o público, uma força indescritível capaz de engolir mundos inteiros. Mas a onda colidiu com o escudo humano. O grito de Goku ecoou alto, pois ele recebeu o impacto do colapso cósmico com o próprio corpo, tornando-se o escudo vivo que protegia os indefesos sob seus pés. Fogo e luz choveram sobre seu peito. O ar ardia em seus pulmões e ainda assim ele permanecia firme, como uma rocha. No mesmo instante, o sacerdote estendeu a mão em direção ao Whis e o paralisou. Ele havia descoberto sua traição, a intenção de proteger Goku, mas não parou por aí. Ergueu a outra mão e infundiu na alma do protótipo novas cargas de energia ainda mais perigosas. E então, o grande cataclismo explodiu. Tudo terminou num clarão devastador. Quando a fumaça se dissipou, o planeta não estava destruído, porque Goku fora o escudo, mas o preço da proteção fora terrível. Goku caiu ao chão, respirando com dificuldade, como alguém que chegou à linha final. Das arquibancadas, a voz de Gohan atravessou o ar como uma lâmina. "Pai!" Mas as barreiras erguidas pelo anjo antigo bloqueavam qualquer aproximação. Até mesmo o Whis estava preso às leis impostas pelo pai. O sacerdote sorriu, cruelmente satisfeito, como quem contempla uma peça de teatro bem executada. Murmurou com frieza: "Muito bem. Não imaginei que reagiria com tamanha devoção. Agora, termine o serviço." De repente, uma espada de pura energia surgiu em suas mãos. O sacerdote a entregou ao anjo antigo como se fosse um fragmento esquecido da própria criação. O protótipo real não lembrava sua origem, apenas a programação que o fazia obedecer. Ele se aproximou de Goku com passos lentos e pesados, como um juiz prestes a declarar a sentença final. As multidões emudeceram, corações batendo entre o medo e a esperança. O anjo ergueu a espada de luz. Goku, exausto, ferido, com a respiração falhando, murmurou: "Eu ainda não terminei. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma luz que não morre. Enquanto houver fé em nossos corações, ela viverá eternamente e vencerá não importa o que acreditem." Ele fechou os olhos por um breve instante, reunindo o último vestígio de consciência e sussurrou algo que congelou o ar ao redor. "Elisha me disse para nunca esquecer que a luz não é um poder que carregamos, mas uma promessa que protegemos, mesmo que sejamos a própria escuridão." Neste momento, o anjo antigo parou. Seus olhos se arregalaram. Algo dentro dele havia se partido ou despertado. Sua mão tremia. Lembranças fragmentadas piscavam diante da sua mente. Mas então o grito do sacerdote ecoou do alto como um trovão, repleto de histeria e fúria. "Execute a ordem agora! Não pare! Eu lhe dei tudo o que é!" O anjo antigo levantou o braço involuntariamente. E num instante,
A espada de energia atravessou o peito de Goku. Tudo parou. O mundo inteiro silenciou. Gohan gritou com toda a força do coração, um grito que sacudiu a alma antes de abalar a terra. Pai! Ele quebrou a barreira de energia com uma força sem precedentes e correu em direção ao pai. Caiu ao lado dele, as lágrimas caindo ardentes no chão. Sua voz tremia entre raiva e desespero. Pai, por favor, abra os olhos, não me deixe. Você disse que a luz não morre. Não nos abandone no escuro, por favor. As palavras de Gohan se sufocavam com o choro. Ele segurava o corpo do pai, cujo brilho enfraquecia lentamente. Nesse instante, enquanto o grito do filho rasgava o silêncio, o anjo antigo se aproximou do colar caído no chão. Estendeu a mão para pegá-lo, mas de repente, uma dor intensa o atingiu na cabeça. Sem entender, segurou o rosto gritando de agonia. Algo havia se rompido dentro dele, como se lembranças reprimidas voltassem à tona, trazendo arrependimento puro. O anjo real caiu de joelhos. Lágrimas, que ele jamais conhecera, escorriam por seu rosto. Olhou para as mãos trêmulas, para a espada manchada pela luz de Goku, e murmurou com voz rouca, cheia de culpa. O que eu fiz? Por que meu coração dói assim? Abaixou a cabeça, dominado por um arrependimento profundo, como se uma alma pura enfim despertasse dentro dele. De repente, o grito de Gohan explodiu do peito como uma flecha ardente, um grito de um filho dilacerado pela perda do pai. Mas aquele grito não era som, era poder. Uma energia nova, nascida da dor e do amor, despertou dentro dele. Seu corpo brilhou com uma intensidade nunca antes vista, como se o próprio luto o tivesse incendiado com uma força celestial. Gohan disparou contra o anjo antigo com velocidade sobre-humana. Um único golpe, um soco devastador rompeu o ar como o som de um mundo se partindo. O anjo real foi lançado pelos ares e caiu de costas, como se tivesse sido derrotado para sempre. O sacerdote observava a cena tomado pela fúria. Esse maldito não deve deixar rastros. E, com um gesto súbito, estendeu a mão. O corpo de Goku explodiu em luz, e uma cratera colossal se abriu, como se o sacerdote quisesse sepultar o passado sobre a terra. Gohan não esperou. Impulsionado por uma fúria cega, lançou-se contra o sacerdote e liberou uma onda de energia assassina, ignorando o quão perigoso aquilo seria. O lugar explodiu em um estrondo colossal. Poeira e cinzas roubaram o ar de todos, e as arquibancadas tremeram com um zumbido aterrador. Quando a fumaça finalmente se dissipou, parecia que nada havia mudado. O sacerdote permanecia inabalável, suas roupas intactas. Então, com um tom frio como um veredito final, disse: "Maldição sobre vocês! Não viverão em paz depois do que fizeram!" Estendeu a mão mais uma vez e, com um toque invisível, lançou uma flecha de energia negra contra Gohan, e o jovem caiu desacordado. Sua transformação se apagou de repente, como um interruptor que corta a luz. O sacerdote aproximou-se e viu algo que o estimulou: o colar. Avançou para apanhá-lo, dizendo que aquilo era a causa de todos os problemas. Mas, subitamente, o colar elevou-se sozinho em direção ao céu com uma rapidez absurda, rumo a um cume cuja localização ninguém sabia. O sacerdote e todos ficaram perplexos, mas ele fingiu ignorar o fenômeno. Voltou-se para Zeno e declarou: "A tarefa está cumprida, minha majestade. Agora deixe-me purificar este lugar. Muitos dos meus filhos caíram em vão. Devemos punir e purgar." Subiu aos céus, envolto por um exército de anjos. Ergueu o dedo e formou uma pequena esfera de energia. "Isso basta para apagar tudo o que for inútil deste mundo. Vou completar a missão agora." O sacerdote lançou seu ataque sobre o planeta. Enquanto a luz começava a engolir o mundo, algo impensável ocorreu. A luz cessou de repente e alguém que todos haviam esquecido apareceu. Era Vegeta. A verdade se revelou. Rostos ficaram chocados. O mistério da sombra já não podia mais ser ocultado. A figura enigmática que observava os amigos de longe, o guardião silencioso, era Vegeta, em pessoa. O sacerdote parou por um instante, surpreso com um evento que não esperava. Ele não havia sentido aquela presença antes. Perguntas inundaram os rostos. Como ele se ocultou assim? Qual o seu propósito? E como havia detido o sacerdote? O Whis falou, como se revelasse cartas de um jogo arquitetado há muito tempo. "É hora de revelar a verdade. O desaparecimento de Vegeta não foi acidente, nem o surgimento de sua força veio do nada. Quando meu pai decidiu prender Vegeta por anos, um plano sombrio germinou. Fazer de Vegeta um substituto para Beerus, um governante destrutivo alternativo para o sétimo universo. Paralelamente, pensou em clonar uma personalidade que carregasse a ferocidade e os traços de Vegeta, e criou seu protótipo para ser o anjo que governaria o universo 7. Vegeta foi submetido a um treinamento duro com meu pai e recebeu poderes que não foram concedidos a mais ninguém. Vegeta prometeu, à sua maneira, servir ao universo 7, mas o poder que lhe foi legado não se limitou a mandatos morais. Foram semeadas sementes de um poder imenso. Eu fui testemunha e cúmplice. Aliamos forças, lapidamos habilidades e combinamos fontes de energia até alcançar essa fusão que vocês veem hoje. O resultado? Vegeta é hoje mais poderoso do que se imagina. Sua força é insana, além dos limites da expectativa. Decidimos permanecer nas sombras, preparar e planejar, vingar-nos de uma autoridade suprema que corrompeu a justiça. Mas o plano não correu como queríamos. Fomos descobertos no meio do caminho, e agora não há mais esconderijo. Devemos lutar abertamente e pôr fim a este sistema, custe o que custar.
O sacerdote rompeu em fúria, os olhos em brasas. Vegeta avançou com passos firmes e disse com convicção: Sacerdote, me chame de traidor se quiser, chame o que quiser, mas estou aqui para arrancar seu regime, não importa o alcance do seu poder. Não permitirei que sua tirania persista. Suas palavras cortaram o ar como lâmina, uma decisão irrevogável. Ao mesmo tempo, e em um ponto que ninguém imaginava, o colar brilhou sobre um pico desconhecido. Sua luz não se apagava, ao contrário, pulsava como se estivesse carregando algo mais profundo, convocando uma promessa oculta, anunciando que algo estava por vir, que a luz, que ainda não havia se extinguido, começava a recuperar sua força.